Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos a PET 8. Vou dar uma explicação bem clara. Às vezes é claro, não vai ter como, não vou fugir. A resposta vai ficar explícita, mas não vai estar marcada não, tá bem? Então vamos lá. As moléculas se comportam de maneira diferente nos três estados da matéria, pois sofrem efeitos de forças de atração, energia cinética e outros fatores, como temperatura e pressão. Responda marcando a alternativa correta. Então, letra A. As moléculas no estado sólido possuem maior entropia ou desordem que as moléculas no estado líquido. Letra B. O processo de solidificação ocorre com redução de temperatura ou aumento de pressão. C. A vaporização é uma reação exotérmica, isto é, absorve energia para que as moléculas passem do estado líquido para o gasoso. A força de coesão é menor que a energia térmica no estado sólido. Vamos lá? Primeira coisa, antes de eu seguir aqui, vamos esclarecer duas coisas aqui que não foi falado ao longo do PET quando estava estudando essa parte, né? Força de coesão, quer dizer, as moléculas estarem mais juntas. Aí, no caso, no estado sólido, a força de coesão é menor ou maior? Elas estão mais juntas ou mais separadas? Não é? E a energia térmica, no caso dele aqui, do estado sólido, a energia térmica é alta ou é baixa? Então, talvez aqui seja ao contrário, né? Já aqui, ó, entropia. Entropia, não é? O estado sólido possui maior entropia, possui maior energia, maior quantidade de energia. Não teve que baixar a temperatura, inclusive aqui até a figura denuncia a resposta correta, não é? Mas vamos lembrar isso aqui, ó, sólido, líquido e gasoso, né? Primeiro nós temos a passagem do sólido para o líquido, que se chama fusão, né? Mas não é essa fusão, né? É a fusão do estado sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o gasoso, para o sólido, perdão, solidificação. E quando vai direto do sólido para o gasoso e vice-versa, sublimação e ressublimação. E aí a temperatura e a pressão, nesse sentido, indo do sólido para o gasoso, atua com a temperatura subindo e a pressão caindo. Beleza? Já ao contrário, que é do gasoso líquido para o sólido, a temperatura e a pressão atuam ao contrário. A temperatura cai, né? Ou seja, para condensação e solidificação, a temperatura cai e a pressão sobe. Ou a pressão sobe. Tá bom? Então a resposta já foi dada. Número 2. Observe as representações das unidades estruturais da matéria em uma reação química. Qual das equações químicas abaixo listadas pode ser representada pelo diagrama? Aí, professor, meio confuso isso aqui, né? Sim, muito confuso. Tá? Muito confuso, não é pouco não. Mas vamos lá. Ó, todos aqui são moléculas de dois átomos iguais. Você consegue ver isso? Consigo, professor. Então, assim, a gente já consegue cancelar uma, né? Uma das alternativas. Olha aqui, ó, porque aqui não tem nenhuma com átomo diferente. Concorda? Beleza. Então, pode ser letra A, B ou C. Ou D, perdão. Vamos agora para a segunda parte. A substância que forma a molécula, ela tem 2 de um e 2 do outro. 2 de um e 2 do outro. Então, consequentemente, a gente cancelou as outras também. Não é? Mas, professor, e esse O2 em excesso? Não sobraram aqui, ó? Então, você já sabe qual é a resposta, né?
Beleza? Beleza. Então vamos lá, questão 3. Analise os dados abaixo aplicando as leis de Proust e Lavoisier. Responda a pergunta que se segue. SO3 mais H2O formando H2SO4, né? O sulfeto mais água formando ácido sulfúrico, né? Aí nós vamos ter lá as duas possibilidades. X de SO3 mais 18 gramas de H2O formaram 98 gramas de H2SO4. E 180 gramas mais 36 gramas formando Y, beleza? Quais são os valores de X e de Y? Então, SO3 mais H2O mais H2SO4. Então, o X mais 18 dá 98, correto? Estão acompanhando o raciocínio? Então, o X dá igual a 80. Por quê, professor? Uai, isso é fácil, né, gente? Essa é fácil. O X está aqui e o 18 está aqui. O 18 está mais, aí o 18 passa para o outro lado, menos. Então, 98 menos 18, 80. E aí, na questão, na segunda, no Y, a gente vê que o 18 para o 36 aumentaram 2 vezes. Vocês conseguiram ver isso? Que é o dobro. Então, consequentemente, o Y vai ser o dobro do de cima, do 98. Né? Então, quer dizer, 180 mais 36 gramas? Não, só participa 160 gramas. Por quê, professor? Porque, olha lá, porque aqui também vai ser 2 vezes, não era 80? Então, vai ser 160. Então, 180 mais 36, 196 gramas. Eu estava no outro vídeo induzindo a um erro aqui, e agora eu estou trazendo os elementos direitinho, inclusive trazendo até a própria resposta, né? Espero que vocês curtam. Vamos lá para a próxima questão. 4. Na tabela abaixo estão feitas associações entre as equações químicas e o tipo de equação química. Analise se elas estão corretas. Então, marque a alternativa que todas as associações estão corretas. Vamos lá. Primeiro detalhe. Vamos lá. HCl, MgOH2, formando cloreto de magnésio e água. Beleza. Trocou 2 elementos, que aqui está falando que é dupla troca. Trocou o H pelo Mg, não foi? E trocou o OH pelo Cl. Ó, perdão. E trocou o Mg pelo H de lá, né? Que veio para cá. Perdão, tá, gente? Trocou o Mg pelo H. Então, o H foi para o lugar do Mg e o Mg foi para o lugar do H. Dupla troca. Não trocou só um elemento, trocou 2. Ferro mais enxofre formando sulfeto de ferro, sulfeto ferroso. Né? Síntese. Beleza. Até aqui, beleza. Agora aqui, decomposição. Esse aqui, no caso, não é uma decomposição, esse aqui é uma síntese. Por quê? Porque eram 2 e formaram 1. Decomposição é igual aqui, ó. É um que forma 2 ou mais. Decomposição. Aí você vai falar assim, Giovanni, eu fiquei na dúvida na 5. Você não precisa nem chegar nela. Por quê, professor? Primeiro, é todas? Não. Correto? Tem alguma que marca que a 5 está correta? Não, só tinha na todas. Não é? E a gente fez o 1, 2 e o 4, então, letra C. Beleza? Professor, você deu a resposta. Dei. Vamos lá. 5. O esquema abaixo representa o espectro eletromagnético. Então, nós temos aqui o campo eletromagnético, né? O espectro das ondas da frequência. Explique como as ondas de rádio e as ondas de luz visível podem ser diferenciadas. E isso foi feito no PET 3, tá bom? Inclusive, no meu canal, a gente destacou isso aqui, ó, que destacava, né? Tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ó, do rádio e da luz visível aqui, ó. Não é? Então, é o comprimento de onda, a amplitude, a frequência, o período e a velocidade. Tudo diferente, tá bem? Como que diferencia?
tá? Porque você está vendo aqui a onda aqui, ó, totalmente diferente. Aquela lá não tinha isso aqui que eu mostrei lá, né? Que é o comprimento de onda, assim, a medidinha bonitinho da frequência. Beleza? Então tá aí com direito à resposta. 6. Observe a imagem do núcleo celular e responda em seguida. Sobre o núcleo celular e seus componentes, é correto afirmar. Essa, para mim, é a mais difícil. Primeiro, porque ela não está... Você não encontrará na internet, porque as outras você às vezes até encontrava na internet. Essa você não encontra. Segundo, não foi toda falada, né? Igual aquela anterior, ela também não foi toda falada na aula, nem no material, nem no PET, mas dá para deduzir aquilo que foi falado. Então, vamos lá. Letra A, o DNA é uma molécula de fita simples. DNA é de fita simples, já descartamos, né? Que o DNA é de fita dupla, olha aqui, ó. 1, 2 fitas. O núcleo representado na imagem possui 3 pares de cromossomos. Ó, até aqui parece que tem, né? 6. E se apresentam um pouco condensados. Não, eles estão bem condensados, não é à toa que estão formando os cromossomos. Mas, para mim, também nem significa que obrigatoriamente sejam 3 pares. Alguém afirmou que essa célula é diploide? Ela pode ser haploide. Então, ao invés dela ter 3 pares, ela tem 6. Ela pode ter 6. Ou então ela pode ter o N igual a 3, sendo realmente 2N. Aí ela vai ter 6. Seriam 2 de cada, né? Seriam 3 pares. Mas não está afirmando. Olha aqui, não falou que ela é diploide. Então, não tem como afirmar isso. C. As fitas do DNA se complementam, certinho, sendo que a adenina só se liga com a timina. Professor, isso não foi tão explicado e também a adenina se liga com a uracila, professor, só que no RNA. No DNA, ela só se liga com a timina. Então, para mim, é a letra C. Professor, mas a D parece igual. É uma cópia idêntica? Não, não é uma cópia idêntica. Por quê, professor? Porque o RNA mensageiro que sai lá do núcleo, ele vai ser clivado ainda e às vezes retira do meio dele partes do material lá que não vai ser traduzido. Que não vai ser traduzido lá fora para a produção de proteínas. Tá? Então, o RNA mensageiro não é uma cópia idêntica. Além do mais, ele é um espelho, né? Ele não é uma cópia idêntica. É um espelho. Então, e também porque ele entra com a uracila. Não tem a timina, né? A timina é substituída pela uracila. Inclusive, eu fiz essa piada aqui no canal, que a uracila olha para adenina e timina e diz, meu casal. Né? A referência está bem dada. Então, lá na autoavaliação, você precisa analisar os dados lá e ver se você alcançou aquelas competências. E eu vou esclarecê-las para você. Compreendo os estados físicos da matéria e as mudanças de estado com base em um modelo submicroscópio. Eu consigo entender lá as moléculas, como que elas se comportam na mudança de estado físico, que elas se expandem, elas se juntam. Eu consigo entender isso? Que é o calor que atua, a temperatura, né, mudando, a pressão também atua, eu consigo entender isso? Relaciona as mudanças de estado físico com a permanência das unidades estruturais, percebendo que a substância não muda. Essa é fácil, né? Que passou para o estado sólido, não muda. Isso aqui eu acho que todo mundo alcança, né? Relaciona a pressão, a temperatura e as mudanças de estado físico da matéria. Não tem esse aqui, não, né? No caso, o I seria aqui. Relaciona a pressão e a temperatura às mudanças de estado físico. Sim, seria isso aqui, né? Mas está escrito assim lá no PET, tá? É bom que a gente já corrige. Você relaciona, né? Como eu disse lá no primeiro tópico, você consegue entender que se aumenta a temperatura, vai do sólido para líquido e do líquido para o gasoso.
E se eu diminuo a pressão, vai no mesmo sentido? A gente fez o esquema anterior, né? Se eu diminuo a temperatura, vai do sólido para líquido e do líquido para gasoso, e a pressão também, quando aumenta, faz esse movimento. Eu reconheço a conservação dos elementos químicos e do número de átomos em uma reação química. A lei de Prost, a lei de Lavoisier, você consegue ver que vai permanecer a mesma coisa? Você acha que algo é criado do nada? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e que a massa continua a mesma, a menos que saia um gás, alguma coisa que, mesmo assim, a massa continua a mesma, só não vai estar presente naquele sistema se ele está aberto, mas no sistema fechado não muda. Reconheça os principais tipos de reação química: simples troca, dupla troca, síntese, decomposição. Conheço e interpreto a lei da conservação das massas e das proporções constantes, eu acabei de falar. Compreendo o conceito de onda e como acontecem os movimentos ondulatórios. Essa aqui é já um pouco mais complexa, né? Ela foi bem complexa. Conheço as características das ondas, como amplitude, comprimento, período e frequência. Compreende, né? Esse aqui eu não preciso nem falar. Se você sabe o conceito, beleza. Se você não sabe, coloca que não. Compreendo que a luz é uma onda eletromagnética. Você conseguiu compreender isso? Diferencio os meios ópticos e compreendo sobre os fenômenos associados à propagação da luz, né? A lente. Entendo a composição do núcleo celular e a importância do material genético das células. Esse aqui eu acho interessante você pensar, né? Por exemplo, você consegue entender que as características vêm desse material genético, que, né, ele é transformado em proteína e isso vai garantir a característica final. Você consegue entender isso? Se não dá tempo, mas seja sincero, é uma autoavaliação, tá? E beleza, né? Acabando. No mais, eu desejo boa sorte. Estou pensando em fazer de matemática, tá? Se vocês quiserem que eu faça de matemática, deixe aí seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, e aí eu vou colocar esse material aí também. Quem sabe eu me anime.